É isso aí, graças a Deus. Gente, é sempre muito maravilhoso aqueles que ensinam, ministram a palavra de Deus, ter assim plena consciência e inclusive convicção que tem uma mensagem para o povo de Deus. E a gente está aqui com a mensagem de Deus para a sua vida nessa noite. E eu quero justamente mostrar de uma maneira muito prática, né, como que a gente aprende sempre com Jesus. É claro que toda a palavra de Deus tem esse aspecto de nos remetermos, né, a seguir os passos do Salvador, para seguirmos os passos de Jesus Cristo, né? E o Espírito de Deus, ele tem sempre esse propósito, dirigir cada um de nós para sermos semelhantes a Cristo. Cristo, Jesus, o homem, evidentemente. Então hoje nós estamos aqui para aprender com Jesus. Você pode dizer amém com isso? Ele é o nosso autor. E a palavra autor da fé tem assim uma ideia muito maravilhosa, tem um significado muito amplo. Fala de quem é a origem de algo, a fonte de algo, a base de algo, aquele que criou, gerou algo. O autor da fé é tudo isso. Mas é interessante quando você vai pesquisar um pouco mais sobre o significado original do termo autor, lá de Hebreus 12, que Jesus Cristo é o autor e consumador da fé, você vai ver que o termo autor fala alguém que lidera outros para andar no mesmo caminho, nas mesmas atitudes que ele mesmo está andando. Então Jesus é o autor da sua fé, além de ser a fonte, a origem, a base, o fundamento, ele é aquele que te lidera para andar como ele andou como homem aqui na terra. E eu quero só te lembrar que isso não é impossível, porque nós temos o Espírito de Deus conosco, que nos habilita, que nos capacita a viver como Jesus Cristo viveu aqui na terra. Por isso que nós estamos e sempre vamos estar nesse processo contínuo de transformação. Eu e você precisamos ser transformados a cada dia. Eu e você precisamos de mudanças diárias. Eu e você precisamos nos enquadrar cada vez mais no querer e no plano de Deus para as nossas vidas, tendo Jesus como a forma, o padrão que o próprio Pai estabeleceu para nós, para que a gente cada vez mais se conforme. Ou seja, a gente tome a forma de Jesus Cristo. E ainda tem um detalhe maravilhoso, e nós vamos ver isso, que quanto mais você busca a Deus, o Espírito Santo se responsabiliza de fazer com que o caráter de Cristo venha transformar o teu caráter. Que o caráter de Cristo, ele seja aplicado, por assim dizer, no teu caráter. Então o seu próprio caráter, não é? Ele vai sendo conformado, moldado, sempre tendo Jesus como padrão. Jesus é a nossa, ou é a forma de Deus, é o padrão de Deus para que nós venhamos viver cada um dos planos e propósitos que Deus tem para as nossas vidas. Jesus veio a esse mundo com um propósito. E eu quero te dizer que você está nesse mundo também com um propósito. E o propósito maior de um ser humano é justamente esse, é viver o plano de Deus para a sua vida. Porque simplesmente Deus te criou para que você pudesse se enquadrar cada vez mais e mais na perfeita, na boa e na agradável vontade dele, ok? Então, aprendendo com Jesus, é justamente esse aspecto que Jesus tem para me ensinar hoje. Então, vamos lá. A primeira coisa que nós temos que estar muito bem antenado nesse aspecto, né, de nós seguirmos a Cristo, de nós aprendermos sempre com Cristo, entendendo qual é o maior propósito de Deus para as nossas vidas, depois que nós nos tornamos filhos, após a nova criação, após termos nos tornado novas criaturas. Qual é o propósito definitivo de Deus para você? Até o fim, é que você seja uma pessoa conformada, semelhante à pessoa de Jesus Cristo. Eu vou repetir isso para você. O maior propósito que Deus tem para a sua vida é que você seja semelhante ao primogênito, a Jesus Cristo.
E o termo primogênito não fala só do primeiro, mas fala daquele que tem a preeminência sobre todos os demais. Então Jesus, ele é aquele que está à frente, e o Pai quer que você o siga, que você olhe, que você fixe os seus olhos nele, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E nós temos respaldo bíblico para te provar que o maior propósito do Pai, depois que você se torna filho dele, é que você se torne semelhante, você se conforme, você seja cada dia transformado à semelhança do caráter de Jesus Cristo, o homem. Então perceba o que diz Romanos 8, 29. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem o que, gente? Conformes. Tomando a forma, a imagem, ou seja, o caráter do seu próprio filho. Quando a Bíblia fala de imagem, está falando de algo que vai ser visto por outros. E a Bíblia nos fala, em Gálatas capítulo 5, justamente o fruto que o Espírito de Deus, as características que o Espírito de Deus gera em nós como fruto do próprio Espírito Santo. Ali vai nos falar num resumo claro de Gálatas 5, 22, vai nos falar que nós temos que manifestar o caráter de Cristo Jesus. Então o fato é que imagem ali traz essa ideia de você expressar, de você manifestar o caráter de alguém. E esse caráter desse alguém é o próprio Filho, é o Senhor da glória. Então, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro, mas aquele que tem a preeminência entre muitos irmãos. Portanto, perceba como que o maior propósito de Deus é que você se assemelhe cada vez mais a Cristo. É que ele teve esse plano antes da fundação do mundo. Ele já olhava para você e o propósito dele era que ele, ou que você se tornasse semelhante a Cristo Jesus. E eu vou repetir, o poder da palavra de Deus está aqui. O Evangelho está sendo revelado para você. E o Espírito de Deus, ele pega as realidades daquilo que a palavra do Senhor fala, aplica no seu coração, para que você, recebendo a própria palavra de Deus, você seja transformado, você seja mudado, tendo Jesus como a base, o fundamento e a forma, por assim dizer, de Deus, para que nós nos tornemos cada vez mais e mais semelhantes a Cristo em tudo em nossas vidas. Então, gente, filhos aqui é muito importante a gente relembrar, é sempre bom a gente relembrar isso aqui. Filhos aqui são aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador e desta forma nascem espiritualmente de novo. Então Romanos 8, 29, quando fala de que Deus tem o propósito de tornar cada um dos seus filhos semelhantes a Jesus Cristo, ele na verdade está falando de todos aqueles que um dia receberam ou iriam receber Jesus como Senhor e Salvador. E João capítulo 1, versículos 12 a 13, ele deixa isso muito claro para nós. Quem são aqueles que se tornam de fato filhos? A Bíblia diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais, olha só, aqueles que creram, aqueles que receberam de fato, aqueles que se entregaram ao Senhor Jesus, aqueles que creram no seu nome, e nome ali traz a ideia de tudo que Jesus Cristo é e fez. Portanto, todos aqueles que creem que Jesus Cristo é Deus, que Jesus se encarnou, que ele viveu perfeitamente como homem aqui na terra, e que ele substituiu o pecador na cruz, e que ao terceiro dia ele venceu a própria morte, provando que ele é o Messias, e que depois de 40 dias ele ascendeu aos céus para receber a mesma glória que ele tinha nos céus, e que um dia ele voltará. Eu quero te dizer, se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, e creu em toda a obra que ele fez a seu favor, você se torna filho de Deus. Mas você passa a ter a própria natureza de Deus em você, porque a filiação é assim mesmo. Os teus filhos têm o seu DNA, têm as suas características, têm a sua natureza. Para quem não teve filhos ainda, você vai ver que ele vai ser muito parecido com você.
Talvez os filhos não percebam tanto que eles são parecidos e semelhantes aos pais, mas você depois vai perceber que os seus futuros filhos eles vão ter até os seus trejeitos. Sabe por quê? Porque eles saíram de você, ou vão sair de você. O fato é que você saiu de Deus no momento que você creu em Jesus Cristo. Você se tornou uma nova criação, uma nova criatura. Você tem uma nova natureza. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu falo isso com muita alegria no meu coração, porque eu sou uma nova criatura. Deus não aproveitou nada da minha velha criatura. Ele me tornou um novo ser espiritualmente dizendo. Por isso eu posso ter comunhão com Deus, eu posso andar com Deus, eu posso entender a palavra dele, eu posso pedir a ajuda constante do Espírito Santo para me assemelhar cada vez mais a Jesus. Eu posso ser transformado, mudado a cada dia, porque eu tenho a natureza de Deus em mim. Eu sou de Deus, eu sou filho de Deus, porque o Senhor, ele deixa claro para nós através de João, porque a gente nasceu espiritualmente de novo. Não foi da carne e nem da vontade do homem, mas é um nascimento sobrenatural, é um novo nascimento celestial, é um nascimento que vem de Deus. Eu sou de Jesus. Quem é de Jesus, diga glória a Deus por isso, meu irmão. Isso é demais. Então quem são aqueles filhos que Deus quer que sejam conformados à imagem do primogênito? De fato, todos aqueles que se tornaram filhos por terem nascido espiritualmente de novo. Repito, é sempre importante a gente relembrar isso, porque há um ensino muito sutil através das declarações das pessoas ao longo dos anos. Que ensino isso? Todo mundo é filho de Deus. Todas as criaturas e todos os seres humanos são filhos de Deus. Às vezes um camarada que não tem mais nenhum temor, reverência, anda na contramão de tudo aquilo que Deus estabelece para ele em Cristo. Ele diz assim: não, eu também sou filho de Deus. Afinal de contas eu mereço, porque eu sou filho de Deus. Gente, filho de Deus não vem por nascimento físico. Não vem nem pelo fato de você ter nascido num lar cristão, hein? Porque espiritualmente, filhinho de peixe não é peixe, não. Você tem que, depois de estar consciente de que você está afastado de Deus, está destituído da glória de Deus, você precisa se entregar a Jesus. Porque não é o fato de você ter nascido num lar cristão, dos teus pais ensinarem a verdade do evangelho para você, de você, assim, até mesmo conviver desde a sua tenra idade com esse contexto da igreja, que significa que você é salvo. Salvo são todos aqueles que de fato recebem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e nascem de novo, a sua natureza muda, portanto o seu caráter entra num processo constante de mudança e por isso os seus hábitos e estilo de vida não são mais os mesmos, porque agora o estilão dele não é mais do mundo, o estilão dele é do reino de Deus. Porque pelos frutos nós vamos ser conhecidos. Então as pessoas têm que entender que a evidência da nossa própria salvação, até mesmo para a convicção nossa, é aquilo que a gente é no nosso dia a dia. Porque se alguém diz e bate no peito, eu sou filho de Deus, mas continua na mesma prática de tudo aquilo que fazia, ou de uma grande parte daquilo que fazia antes de se converter, tem alguma coisa errada, porque não é isso que a Bíblia diz, não. A Bíblia fala que quando alguém se torna filho de Deus, essa pessoa, ela é mudada de dentro e expressa isso através dos seus comportamentos e atitudes por fora. É claro que ela não se torna perfeita. Ela entra num processo contínuo de mudanças, transformações necessárias, e nós estamos aqui para sermos um pouco mais mudados nessa noite. Legal. Dito isso, gente, quem são esses que podem ser conformados à imagem de Jesus Cristo, sendo esse o maior propósito do Pai? Nós precisamos ampliar um pouco mais essa realidade desse conformes, né? Somos conformes, ou seja, é ser como outro, é ser como alguém, é ser semelhante a alguém. E esse alguém, é claro, é a própria pessoa de Jesus Cristo. Então somos conformes, sendo como Ele é, sendo semelhante a Ele, quando andamos ou nos posicionamos como Ele.
é claro, num processo transformador do Espírito Santo de Deus em nosso caráter, enquanto ele esteve na terra como homem. Então, o nosso padrão, a nossa forma, por assim dizer, em relação a sermos semelhantes a Cristo, foram todos os seus comportamentos, as suas atitudes, o seu caráter em relação ao próprio Pai, ao próprio Deus, como também em relação aos homens, em relação aos relacionamentos com as pessoas. Então nós nos tornamos conforme Jesus Cristo quando os nossos comportamentos e atitudes e posicionamentos de fé também são semelhantes a Jesus Cristo, o homem. Porque quero lembrar que Jesus, quando ele se encarna, ele não deixa de ser Deus. Isso é uma das grandes glórias da redenção, porque Jesus vem como Deus, mas ele também vem como homem. Jesus era 100% Deus, mas também 100% homem. E é nesse 100% homem que eu tenho que ser semelhante, no sentido de viver como ele viveu aqui na terra. Ok? Maravilha. Olha o que João 13,15 diz para nós, e veja se não é isso mesmo. Resumidamente, o que eu expus para vocês. O que Jesus falou para os seus discípulos de uma maneira direta e simples. Porque eu vos dei o que, gente? O exemplo. O que é o exemplo? É a conduta de alguém. É como esse alguém vive. É como esse alguém se comporta em todos os momentos da sua vida. Então, olha só, eu dei o exemplo para vocês como viver de uma maneira aqui na terra que agrade ao Pai. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E fé não é só acreditar, fé é viver no que você acredita. Uau! Sem fé é impossível, sem se comportar, sem ser semelhante a Cristo Jesus, nas suas atitudes, comportamentos, na sua vida, no seu dia a dia. Você não vai agradar a Deus com a sua fé, porque a nossa fé, inclusive em termos de expressão dela, está totalmente fixada, por assim dizer, em quem Jesus Cristo é. Então, Jesus falou, olha, eu deixei o exemplo para vocês, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Aí você pode fazer duas perguntas, ou talvez ter aí na sua mente dois questionamentos. Mas pastor, esse padrão é alto demais. Eu reconheço que eu tenho muitas imperfeições. Eu quero só te lembrar que eu também estou nesse time. Nós somos imperfeitos. Nós ainda temos falhas. Nós temos muito ainda que crescer, amadurecer. Nós temos muito que crescer, inclusive em conhecimento, em compreensão da vontade de Deus. Todos nós estamos nesse barco. Mas eu quero te dizer que se você quiser, mas pastor, é um padrão muito alto, como que eu vou viver isso? Então eu tenho duas respostas de Deus para você. Primeiro, como nós vamos fazer agora, mergulhe nesse livro. Compreendendo que esse é um livro a respeito do plano do Pai na pessoa de Jesus. Tudo que está escrito nesse livro tem esse cunho, tem essa base, tem esse fundamento. É o plano que Deus estabeleceu antes da fundação do mundo, baseada, firmada na pessoa de Jesus. Quando você começa a ler, a estudar, a meditar, a ouvir a palavra de Deus, dentro desse prisma de que, na verdade, a Bíblia é tudo aquilo que Deus revela como seu plano em Cristo, você então vai entender que quanto mais você imergir, entender, compreender quem é Jesus, se você cada vez mais e mais, esse é o segundo ponto, buscar ao Pai, ter relacionamento com Deus, é que a gente vai falar daqui a pouco, com Deus no seu dia a dia, o próprio Espírito Santo vai tratar de tornar você semelhante a Jesus Cristo. E eu tenho uma boa notícia para você, você não precisa desistir por ser imperfeito, porque todos nós temos que permanecer no propósito. Gente, eu quero só que você pense nisso. Eu iniciei falando para vocês que o maior propósito do Pai, olha só, o maior
Antes da fundação do mundo, ele já olhava qual era o maior propósito dele: conformar, transformar, mudar o caráter, a vida das pessoas, tendo o seu próprio filho como padrão para que isso acontecesse. Então, perceba, uma vez que esse é o maior propósito de Deus para a sua vida, qual deve ser o seu maior propósito? Pegou ou não? Eu vou repetir. Você vai pegar isso aí. Se você está conhecendo qual é o maior propósito do Pai para a sua vida como filho, se de fato você já nasceu de novo, se o maior propósito dele é te conformar ao caráter, à imagem, é trazer o caráter de Cristo para o seu caráter, e o seu caráter ser transformado a cada dia como filho de Deus, qual deve ser o seu maior propósito? O mesmo do Pai. Nós às vezes damos tiro para tantos lados, queremos tantas coisas, e às vezes ficamos sem um alvo propriamente dito. Mas Paulo, ele entendeu qual era o alvo da vida dele, e a gente também tem que entender: prossigo para o alvo, prossigo para o alvo, prossigo para o alvo. E você vai ver que o alvo dele era viver o plano do Pai em Cristo Jesus, era se tornar cada vez mais semelhante a Jesus Cristo. Esse tem que ser o seu maior alvo. Quando o teu alvo maior é ser semelhante a Jesus, a primeira coisa que o Pai faz no seu coração é gerar uma paixão irresistível pelo Filho dele, Jesus Cristo. Você se torna apaixonado por Jesus Cristo, mas apaixonadão por Jesus Cristo. Você quer estar na presença de Jesus. Você quer ouvir as palavras dele, você quer se render a ele, você quer seguir a ele. E aí, quando você percebe que algo na sua vida está totalmente fora de quem ele é, você então pede graça, misericórdia. Você pede para que o Espírito de Deus haja em você, para que você se torne cada vez mais semelhante a Jesus Cristo. Estamos juntos, gente? Ele deixou o exemplo muito prático em suas atitudes, para que nós também venhamos seguir essas mesmas pisadas, esses mesmos comportamentos, justamente nessa realidade de relacionamento, de imergir nas verdades do Senhor a cada dia, de entrar realmente, de mergulhar nos evangelhos, nas revelações das cartas apostólicas, daquilo que Atos fala, daquilo que Apocalipse revela, daquilo que os profetas revelaram. Nós temos que imergir, nós temos que ser batizados todos os dias no livro de Deus, nas águas do livro de Deus. Se há um batismo diário, esse batismo é a palavra. É você imergir todos os dias na palavra, para que cada vez mais e mais o teu e o meu caráter esteja tão cheio das verdades de Deus, que quando você, como a gente vai ver daqui a pouco, ser espremido pelas circunstâncias da vida, ser pressionado pelas ações satânicas, ser oprimido por angústias em virtude de situações. Quando você imerge a cada dia na palavra e, portanto, na presença de Deus, o que você vai liberar vai ser o próprio caráter de Cristo. Uma coisa é você passar uma esponja na superfície da água, ok? Uma coisa é você imergir a esponja na água. Quando você tira a esponja, ela está gotejando água. E quando alguém espreme a esponja, vai sair dela água. Quando você está na presença do Senhor, o que vai gotejar da sua vida é o caráter de Jesus Cristo. Quando o diabo quiser te pressionar, o que vai sair da sua palavra vão ser palavras de vitória, de graça, de convicção, de certeza que o Pai tem cuidado de nós. Vão sair palavras de autoridade no nome de Jesus Cristo. Quando a enfermidade vier, o que vai sair da sua boca vai ser o poder de cura que há no nome de Jesus Cristo. Quando as angústias vierem, você vai declarar que a tristeza do Senhor é a minha força, aleluia? Não, a alegria do Senhor é a nossa força. Quanto mais exprimido você for pelos padrões e valores desse mundo, o que você vai manifestar através de palavras, atos, comportamentos é Jesus.
Então, Lucas capítulo 4, dos versículos 1 a 14, nos mostra como nos posicionarmos como Jesus diante dos embates, das pressões e das opressões malignas. Esse texto, então, que nós vamos ler, você já pode abrir lá, é uma referência de como nos posicionarmos em fé. Estamos aprendendo com Jesus hoje, amém, gente? Diante das opressões malignas, para que não venhamos cair o quê? Nas astutas ciladas do diabo, o que Paulo nos ensina lá em Efésios 6. Então, Lucas capítulo 4 é uma clara referência de como eu e você temos que nos posicionar em fé. Diante de tantos embates, opressões, pressões, que Satanás ou faz diretamente, ou utilizando meios ou pessoas para gerar angústia, opressão, desânimo, tristezas, desesperança. E aqui nós vemos um claro posicionamento de Cristo e que deve ser também o nosso. Então vamos lá. Lucas capítulo 4. Diz a palavra de Deus: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito que ele estava cheio dele no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo, o tentando: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão natural físico viverá o homem. E elevando Satanás de uma maneira sobrenatural, era um embate, é claro, era uma luta sobrenatural, espiritual, elevando Jesus, mostrou-lhe num momento, de uma maneira, claro, sobrenatural, todos os reinos do mundo que estavam debaixo do seu governo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, é dessa maneira que você vai ter tudo isso em Jesus, disse Satanás para ele. Se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus, o nosso champion, nossa referência, nosso campeão, declarou: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Que ensinamento, que referência, como proceder diante das astutas ciladas do diabo no nosso dia a dia. Então, o mesmo diabo, Satanás, o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe, alguns dizem que tinha mais ou menos uma altura nesse pináculo de 135 metros. Do topo ao chão, evidentemente. E disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Esse se aqui a gente vai pesquisar no original. No termo original não é a dúvida, não é uma condição se você de fato for, não é isso, mas uma vez que você é o sentido original do termo, porque o diabo sabia quem era Jesus, por isso que ele foi a ele para tentá-lo, para tirá-lo do centro da vontade do Pai. Então, em outras palavras, a gente poderia ler assim, olha, uma vez que você é o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito aos seus anjos. Aí ele usa o Salmo 91 para Jesus, olha só, o sem vergonha, ele vai usar a Bíblia para tentar Jesus. E não pensa que ele faz a mesma coisa com você e eu, não? Ele tenta distorcer os princípios da palavra do Senhor para te tirar da própria vontade, da própria palavra de Deus. Mas aqueles que estão encharcados com a palavra, lembra? E com o Espírito Santo discerne quando as coisas estão distorcidas, elas não estão realmente enquadradas na vontade do Senhor, mesmo quando se utiliza a palavra de Deus, a própria palavra. Porque o diabo, desde o início, lembra? Desde o Éden, ele é expert em distorcer aquilo que Deus ele estabeleceu.
E aí então ele continua falando. Jesus, falando para Jesus, aos seus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem. E eles, eu já li isso a respeito lá no Salmo 91. É esse salmo que tem uma parte messiânica e estava apontando para ti, Jesus. Então olha só, se você se jogar daqui de cima para baixo, está escrito que os anjos, eles vão te sustentar nas suas mãos, para que você não tropece em nenhuma pedra. Então, não tem problema, tira-te daqui para baixo. E eles vão te sustentar, porque está escrito que o Messias, ele seria sustentado pelos próprios anjos. Versículo 12. Respondeu-lhe Jesus. Dito está, ele aqui está replicando Deuteronômio, como as outras citações bíblicas dele, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até o momento oportuno, porque ele sempre volta para tentar, de alguma maneira, te tirar do centro da vontade do Senhor. Por isso que você tem que estar sempre como Jesus e se posicionando como Jesus. E o versículo 14, então, diz, então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Então, o que a gente aprende em primeiro lugar? Preste atenção nisso. Os versículos 1 e 14 do texto que a gente leu demonstram como temos que estar antes. Qual deve ser o nosso posicionamento de fé antes e ainda, a gente pode dizer, é claro, durante e depois de termos resistido às pressões de Satanás ou deste mundo. Gente, graças a Deus, a Bíblia jamais enfatiza, jamais dá crédito a mais ao diabo. A ênfase da Bíblia é o próprio Deus. E a gente não está aqui para dar ênfase ou muito crédito a Satanás não, porque ele já está derrotado, inclusive. Jesus já triunfou sobre ele e deu esse direito da sua igreja triunfar sobre ele a cada dia. Mas, mesmo nós tendo essa clara visão que a ênfase da palavra de Deus não é o que o diabo faz, mas quem é Deus e o que ele faz por você quando você crê nele, a Bíblia tem ensinamentos como você deve vencer as astutas ciladas dele. Então, os versículos 1 e 14 de Lucas 4 vão nos mostrar qual deve ser o nosso posicionamento de fé antes, durante e depois de termos resistido às pressões de Satanás ou deste mundo usado por ele para trazer opressões, pressões ou para te tirar do centro da vontade do Pai. Já está escrito, Tiago já havia estabelecido isso. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, como que deve ser essa resistência que Tiago nos mostra e que Jesus é a nossa referência aqui para que a gente venha segui-lo? É justamente essa. Antes da tentação, dos embates, das dificuldades, das pressões, das opressões, das dúvidas, dos questionamentos, de tudo aquilo que você pode passar em termos de decepção, insegurança por algum motivo qualquer, ou até mesmo uma ação direta do diabo para trazer destruição para você, para a sua casa, para o seu casamento, para os seus filhos, para o seu presente, para o seu futuro. A nossa referência, o nosso padrão, o nosso autor da fé, que é Jesus, diz para mim e para você, antes de todas essas coisas, sempre esteja cheio do Espírito. Por isso que Paulo fala lá em Efésios 5, 18, enchei-vos, e esse enchimento tem que ser o quê? A cada quinta-feira, glória a Deus. É um enchimento constante, diário, permanente. E esse enchimento se dá quando você simplesmente, numa simplicidade da fé,
Gente, a fé é algo simples, apesar da sua glória, da sua profundidade. A fé vivida é algo simples. Quando cada dia da sua vida você vai a Ele, você adora a Ele, você busca a Ele, você vai para a palavra dEle, você se rende a Ele, você se entrega a Ele, independente de manifestações externas ou não. Quando você se volta para Ele, o Espírito de Deus vem sobre você. É assim que você vai estar preparado contra todos os embates de Satanás ou qualquer outra coisa que vier sobre a sua vida. Você precisa seguir, e eu também, a Jesus, ser cheio antes de toda e qualquer situação, e não tentar ser cheio depois, quando a coisa já aconteceu, porque aí, meu irmão, o poço é fundo. Por isso tantos crentes frustrados, decepcionados, e que não conseguem viver as realidades plenas do plano de Deus para as suas vidas, porque o ser cheio do Espírito Santo não é simplesmente um momento, é um estilão de vida, é um hábito de vida. Todas as vezes que você vai ao Pai crendo, me encha do teu Espírito, eu vou te dizer, Ele é o maior interessado que você triunfe sobre Satanás, o reino das trevas e qualquer situação no seu dia a dia, porque Ele te dá capacidade para fazer isso no poder, na ação, no enchimento do Espírito Santo de Deus. Como que eu tenho que permanecer depois que eu sou oprimido, que eu sou espremido pelas ações satânicas? Andar no poder do Espírito Santo. Eu não sei se você percebeu, quando eu estava lendo esse texto que o Espírito de Deus falou, então, para entregar essa mensagem para vocês, os meus dois olhões, ficaram até grandes, foram no versículo 1 e depois no versículo 14. Jesus entra numa condição de ser tentado cheio, e ele sai melhor. Ele sai melhor. Quem te falou que as ações do inferno contra você vai te fazer pior? Jesus é nossa referência. Se você estiver antes cheio do Espírito, você vai ter condições e habilitação espiritual de vencer todas as ações diabólicas. Somado à realidade dessa imersão contínua na palavra de Deus com um propósito diário. E quando você entra numa luta cheio da glória de Deus, eu quero te dizer que até na tentação Deus te melhora, Deus te faz uma pessoa melhor, Deus te fortalece, Deus te levanta, Ele dá um upgrade aí na sua vida espiritual, no seu caráter. Você aprende inclusive a olhar para trás e falar, o meu Deus é grande demais. E aí você não sai só cheio, você sai agora no poder do Espírito Santo de Deus. É assim que acontece. E eu quero só te dizer, essa é a vida cristã normal. Eu vou repetir, talvez, acho que esse pessoal aqui está mais animado. Pode parecer que não. Minha gente querida, acadêmicos da fé, não vai ter nenhum tipo de grupo saindo no carnaval aqui não. Nós somos da Academia da Fé. Quem gosta de carnaval, esse carnaval mundano aí, bom sujeito não é. Deixa para lá. Vocês perceberam isso? Você sai melhor quando você está cheio do Espírito Santo de Deus. Deus te coloca num patamar ainda maior. Se você está cheio, agora você vai andar no poder do Espírito. Ficaram felizes? Porque eu fico demais. Isso aqui é para você também, pessoal do meio, coluna do meio. Coluna aqui, gente, coluna é para você. Pessoal daqui da minha esquerda, é para você, Daniela, é para você, minha filha. É para todos nós. O que a gente aprende com isso, então? Se resistirmos às pressões malignas na dependência do poder do Espírito Santo, submissos, lembram? A Deus, sempre sairemos mais aperfeiçoados, mais amadurecidos, mais experientes, mais fortalecidos e ficando de pé. Mais. O que Deus tem para você é infinitamente mais e mais. Eu estou falando muito rápido? Estou falando muito alto?
que um dia desse eu recebi um e-mail de um irmãozinho, falou assim: pastor, você fica muito animado lá na frente, você fala muito rápido, às vezes você grita demais, pastor, lá na frente. Aí eu só coloquei assim: ok, falei o nome dele, obrigado pela observação. Então, voltando aqui, é mais e mais e mais. Você percebe que as ações do diabo, quando você está cheio do Espírito Santo, imergido na palavra, imergido na presença, fazendo disso um hábito, um estilão de vida diária, você vai sair de todo o embate que o inferno se levantar contra você, melhor, mais aperfeiçoado, mais amadurecido, mais experiente, mais fortalecido, e ainda ficar inabalável, ficar de pé, porque aquele que te salvou é o mesmo que te sustenta até o fim. E aí você vai aprendendo cada vez mais a andar no Senhor. E é isso que Deus quer, que você aprenda com Jesus Cristo. Aprendamos com Jesus. Essa é a minha palavra. Se eu teria uma mensagem, eu poderia acabar aqui. É isso. Aprenda com Ele. Pastor Sérgio? Aprenda com Ele. Gente, eu não conheço ninguém que tenha um bigode tão bonito como ele. Ele fica bonito de bigode, né? Às vezes você vê um cara bonitão, boa pinta, né, gente? O cara coloca um bigode e fica feio. Mas o Sérgio não fica feio, ele fica bonito. Voltando à pregação. O fato é isso, gente. Deus quer te melhorar. Nada que vier na sua vida é para tirar a tua paz, é para tirar a tua esperança ou para destruir a sua fé. É tudo para te levantar ou para te colocar num lugar, num patamar ainda mais alto, acima das circunstâncias, porque assim viveu Jesus e assim devem viver todos os outros filhos de Deus. Eu e você, se de fato você já recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador. É para ficar animado, não é, Alexandre? Claro que é. Agora, em que Jesus Cristo foi tentado? Em tudo que a gente é tentado todo dia. Ele foi tentado na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos. Eu já vou explicar o que é concupiscência, essa palavra linda, maravilhosa. E ele foi tentado na soberba da vida. O propósito de Satanás era tirar Cristo do centro da vontade de Deus. Em outras palavras, ele agir independente de Deus, do Pai. É assim que a gente entra nas concupiscências da carne, nas paixões desordenadas da carne, nas paixões desordenadas dos olhos, e na soberba, na altivez, na arrogância da vida, quando você passa a agir independente de Deus. Tudo isso acontece com você, o diabo consegue, na verdade, enlaçar a gente, embaraçar a gente. Quando a gente sai fora dessa dependência do Senhor. Vamos lembrar de novo Tiago? Sujeitai-vos. Esteja debaixo da graça, da soberania, do governo, do querer de Deus. Aí sim você vai ter respaldo, condição e manifestar a autoridade que você já tem em Cristo. Então resista ao diabo, ele vai fugir de você. Mas é nisso que o diabo tenta cada um de nós a cada dia, em algum aspecto das nossas vidas. Pode estar certo disso. Então, o que é concupiscência da carne? O que o diabo fez com Jesus aqui, olha. Nos versículos 2 a 4. Olha só, havia passado 40 dias, Jesus cheio de fome. E o diabo fala: se você é filho de Deus, uma vez que você... Lembra que eu já falei sobre o termo ser? Que não é de dúvida nem condicional, mas no original é uma afirmação. Uma vez que você é filho de Deus, então transforma essa pedra em pão. Isso é nada mais, nada menos do que o diabo tentar produzir um desejo desordenado na natureza humana de Cristo, para que ele não agisse mais na dependência e na submissão do Pai. Ele, inclusive, fizesse milagres à parte da soberania, do querer e da vontade perfeita do Pai. Então, concupiscência da carne são desejos desordenados para o quê, gente?
satisfazer a nossa natureza humana. Jesus estava com fome. O que ele mais precisava era de quê? Comer, de pão. O que a gente aprende na prática em relação a atitudes e comportamentos de fé? Nisso aí. As nossas necessidades físicas, sejam elas quais forem, não podem estar acima do nosso desejo de viver para a glória de Deus. Todos nós temos necessidades físicas, fisiológicas que sejam. Mas quando você coloca a satisfação da sua carne acima de viver para a glória de Deus, você já foi enlaçado pela astuta cilada do diabo. Se a prioridade da sua vida é satisfazer essa carninha aqui, meu filho, você já foi enlaçado, você já caiu na astuta. E é interessante que o termo astuto é algo camuflado, algo que aparentemente não é visto, mas uma vez que você permanece naquele mesmo caminho, vai ter uma hora que você vai cair lá. Está tudo camuflado, mas tem um buracão lá com aqueles espetos de madeira te esperando. Você vai cair lá, vai ficar mortinho da Silva. Você vai se arrebentar, você vai se ferir. Deus não te chamou para você ficar arrebentado nem ferido. Então, em nome de Jesus, priorize a glória de Deus acima das suas satisfações carnais humanas. E você vai perceber que conforme você vai se entregando a Deus, você vai imergindo nas verdades da palavra do Senhor, o Senhor vai te capacitando cada vez mais e mais a viver não na carne, mas a viver no Espírito. O suprimento espiritual tem que ser priorizado em nossas vidas, gente. E o suprimento é aquilo que Mateus registra, que Lucas não registrou. Lucas só coloca que nem só de pão viverá o quê? O homem. Mas Mateus, ele acrescenta dizendo, mas de toda, Mateus 4:4, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu quero te dizer qual é a palavra que procede da boca de Deus. Esse livro é o livro dele. Quando você priorizar a palavra acima de uma satisfação, gente, eu não estou falando de vida desequilibrada, não. Cada um de nós temos os nossos compromissos, afazeres. Nós temos as nossas responsabilidades diárias, mas eu estou falando de priorização. Se a tua prioridade é muito mais os desejos da sua carne, de alimentar a sua carne, do que o seu espírito, você vai cair nas astutas ciladas do diabo, e você vai ficar ferido, em alguns casos, destruído. E Deus não te chamou para destruição, Deus te chamou para edificação. Cada vez você construir uma vida vitoriosa, triunfante, gloriosa, abundante, provida, e que tudo isso reflita a glória de Deus na sua vida. Jesus nos ensina como que a gente vai a cada dia vencer os embates malignos, estando cheio do Espírito e cheio da palavra. E aí o diabo vem e lança mais uma tentação para ele. A concupiscência dos olhos. Está justamente nos versículos 5-8. E ele mostra ao Senhor, de uma maneira sobrenatural, miraculosa, todos os reinos desse mundo. E fala, olha só, se você me adorar, eu darei tudo isso para você, porque a mim me foi dado, lá no Éden. Então, os olhos aí traz a conotação, a ideia de ser a via para incitar desejos incorretos, que já estão lá, ó, de alguma maneira lá no seu caráter, no seu coração. Por isso nós precisamos da lavagem da palavra de Deus a cada dia, precisamos ser purificados a cada dia, precisamos ser santificados a cada dia, precisamos de comunhão com Deus a cada dia, precisamos do poder do Espírito de Deus a cada dia, precisamos da palavra libertadora a cada dia, porque ser liberto pela palavra não é só ouvir, é praticá-la. O termo conhecimento, conhecer, aquele que conhece a verdade será o quê? Liberto, não é isso? Conhecereis a verdade vos libertará, lembra disso? Mas só que conhecimento ali não é só você ouvir a respeito da verdade, é você absorver a verdade de tal maneira que você, no poder do Espírito Santo, na dependência do Espírito Santo, venha praticar a verdade conhecida. É isso que te liberta. Não é só você conhecer o que está escrito, é você viver a cada dia o que está escrito. E o que você e eu temos que viver
a cada dia é sermos cheios do Espírito Santo e é sermos cheios da verdade do Senhor. E nesse poder a gente praticar o que está escrito, porque os olhos são essas janelas da alma. Provérbios já havia falado isso, que incita desejos que estão lá no nosso coração, gente. O nosso coração, não no sentido do nosso homem interior, mas no sentido de desejos, vontades, pensamentos, que a Bíblia também tem essa conotação para coração. Tem coisas lá que precisam ser varridas todos os dias, não para debaixo do tapete, para fora do seu coração. E só se rendendo a Deus, só buscando ao Senhor. Por isso que Paulo fala em Romanos 8,13, que a gente deve mortificar as obras da nossa carne pelo Espírito. E ele vai nos responder como que a gente faz isso. É pela oração, gente, é pela oração. Orar é falar com Deus. Orar é você verbalizar o que está no seu coração. Mesmo seja, pai, eu não sei nem o que falar com o Senhor agora, mas sabe de uma coisa? Eu quero te dizer que eu te amo demais. Pronto, você está falando com Deus. É você glorificar ao Senhor, você se entregar a Deus. Isso vai limpando o seu coração. Deus vai honrando. Quem honra o Senhor, Deus sempre vai honrar essa pessoa, gente, vai limpar. E aí os seus olhos não serão mais trevas, mas serão luz. Porque vai refletir, escuta, aleluia. Palavra de Deus para você. Os olhos são trevas quando reflete o mal não limpado do seu coração. Mas os seus olhos se tornam luz quando você reflete o que Deus gerou no teu coração. Aleluia. E Jesus foi tentado nisso aí. Eu vou te entregar. Ele fez Jesus sobrenaturalmente olhar para toda a glória desse mundo que estava debaixo do seu governo. Foi isso que o diabo fez. E não pense, nós que a gente não é tentado, incitado por coisas que estão no nosso coração ainda, por aquilo que a gente vê nesse mundo, não. A gente é tentado sim. Pelo desejo de satisfazer a nossa carninha, ela tem que ser mortificada dia após dia, porque a nossa natureza humana não foi convertida. Quem nasceu de novo foi o nosso espírito e a nossa alma, ela está sendo transformada a cada dia. Mas a nossa natureza humana, ela não é convertida. Ela só vai ser santificada na volta de Jesus, quando a gente receber um corpo glorificado, semelhante ao corpo ressurreto dele. Não vai haver mais inclinação pecaminosa e viveremos para sempre na glória de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, nos fala sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 15, também nos fala sobre isso. Mas enquanto a gente vive aqui na terra, a gente tem que tratar muito bem esse corpinho, subjugando a vontade dele. Conforme 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, que a gente aprende tanto na Atos. Subjugar os desejos da nossa carne, tornar a nossa carne serva da vontade instalada de Deus no nosso coração. E isso só acontece através de relacionamento, minha gente. Não tem atalho. Jesus está nos ensinando hoje. Não tem atalho. Se você quer ter olhos bons, refletir o que Ele está gerando no seu coração, é dia após dia nesse livro, é dia após dia na presença dEle, é dia após dia se reunindo como igreja de Jesus Cristo, para não cair nas astutas ciladas do diabo. Porque Satanás falou, eu vou te entregar tudo isso. Porque Satanás, em João 16:11, Jesus declarou, ele é o príncipe desse mundo. O apóstolo João, ele mesmo declara agora que o mundo inteiro está debaixo da ação maligna do diabo. Mundo aí não são simplesmente pessoas ou terras. Mundo aí é um sistema que está debaixo do governo de Satanás, que envolve também pessoas e muitas das vezes instituições. É um sistema. Satanás fala, olha, eu vou dar tudo isso para você se você me adorar, porque Paulo já havia dito, quem é o Deus desse século? Que cega o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça o evangelho da glória de Cristo. É o diabo. Quando você anda na luz, a cegueira do diabo jamais te alcança. Percebeu por quê? O diabo tinha essa legalidade de falar, olha, se você me adorar, tudo isso agora vai ser teu. Eu vou te dar.
O que a gente aprende com o Senhor? Não ser dominado pelo desejo desordenado pelas coisas do mundo. Gente, tem coisas lícitas que nós podemos viver nesse mundo. Mas até mesmo coisas lícitas que estão tirando o lugar de Deus na sua vida é um desejo desordenado. Porque até mesmo tem coisas lícitas que não são convenientes. Tem coisas lícitas que não podem nos dominar. Quem está me acompanhando com isso aí? Não ser dominado pelo desejo desordenado, pelas coisas do mundo, que está em oposição, evidentemente, a Deus, a sua palavra e ao seu próprio povo, a igreja que somos nós. Reflete alguém que não cai na cilada do diabo. Quem é aquele que não cai na astuta cilada do diabo? Quando ele não está sendo governado e dominado pelos desejos desordenados deste mundo, porque está seguindo os passos do mestre. Olha só, as coisas do mundo são atrativas ou não são? São ou não são? Claro que são. E são muito interessantes de serem vividas e experimentadas, ou não? E são inclusive temporárias, passageiras. Em muitos casos, destruidoras e cheias de ilusão. Gente, deixa eu ser muito explícito para o pessoal que está nos vendo também pela internet e para todos nós. Vida sem submissão a Deus. Vida governada pelos desejos atrativos, ilusórios e temporários desse mundo. É justamente isso. Ilusão. 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 As pessoas sempre vão querer mais e sempre vão continuar vazias, porque a única pessoa que pode nos preencher, espírito, alma, corpo, nos satisfazer, o salmista chegou a declarar: a minha carne te deseja. Quando você começa a mergulhar na glória, na presença, na adoração, no louvor, na entrega, na imersão da palavra de Deus, isso é para todos os crentes em Jesus Cristo. Até tua carne começa a desejar a Deus, mas é claro que a cada dia você vai ter que mortificá-la também. Mas o fato é o seguinte: quanto mais Deus você deseja, mais Deus vai te dar. E o diabo não vai ter lugar para trazer destruição, ilusão, engano, porque você vai viver na luz da verdade, e a luz da verdade dissipa sempre as trevas. O teu casamento vai melhorar. O teu marido vai melhorar. Pastor, você não conhece o meu marido, mas eu conheço um Deus que santifica o seu marido, mesmo não crente, através de você. Ah, mas você não conhece a minha mulher, você não sabe quem ela é. Mas Deus sabe e pode tratar com o coração dela através de uma atitude constante, exemplar da sua parte. Alguém que ora, alguém que cobre a sua casa em oração. Deus vai agir na sua família. Todos nós estamos nesse barco. Todo dia é dia de buscar a Deus a favor da nossa casa, a favor dos nossos filhos. Ah, pastor, você não sabe quem são os meus filhos, mas eu te conheço um poder maior do que aquele que está operando na mente, no coração dos seus filhos. E esse poder é o poder libertador do Espírito Santo, quando você busca Deus através de Jesus Cristo. Deixa eu acalmar um pouquinho para satisfazer o irmão que falou que eu grito muito, que eu falo muito rápido, que eu fico animado demais. Me segura, Maurício. Maurício vai buscar qualquer coisa. Vencemos todos esses desejos contrários à vontade de Deus, quando o nosso anseio maior é adorar a Deus. Afinal de contas, adorar a Deus é cantar músicas a Ele, amém? O Rafa acabou de dizer que não é isso. Adorar a Deus é uma expressão, é um comportamento, é um estilo de vida diária, é obediência. Andar na verdade fala de você andar na integridade, na fidelidade daquilo que Deus estabelece para você. Por isso que a gente adora a Deus em espírito e na integridade da verdade. E aí fala, diz respeito ao que você pensa, ao que você fala, como você reage, como você se posiciona, como é você quando ninguém está te vendo.
o que você vê na internet, o que você vê na TV, o que você faz no escurinho do cinema. Lembra dessa musiquinha? Você é o que você faz. Se você for cheio do Espírito Santo, nesse tempo do fim, lá fora, e até outras pessoas que estão em Cristo verão uma igreja vitoriosa, triunfante sobre as ações de Satanás. É assim que a gente vence, gente. É assim que a gente vence. Quando o nosso anseio maior é adorar a Deus. E finalmente, soberba da vida. O que é isso? Soberba da vida, a gente fala de arrogância. Pode ser algo meio encoberto, mas está lá na gente, sabe? Fala de altivez, popularmente chamado de narizinho empinado. Levanta até os ombros, né? Eu sou o cara. Não é assim? Olhem para mim, eu sou o cara. Olhem, eu sou demais. Olha os meus cabelos brancos, charmosos, maravilhosos. Olha o que eu visto, olha a marca. Aqui é a marca. Eu só visto camisa, roupa, calça, sapato de marca. Eu sou o tal. Eu sou altivez, arrogância, que produz o desejo de impressionar outras pessoas, às vezes até com o que não tem e com aquilo que não está sendo experimentado e vivido, passando uma imagem que não é. O consumismo desenfreado é justamente isso. É você comprar tudo com aquilo que você não tem para impressionar pessoas que não te conhecem. É isso. E o selfie no Facebook? Eu não estou aqui com o meu celular, não. Daqui o seu. Não é, gente? Às vezes eu fico olhando as coisas assim, e a gente às vezes entra num ridículo muito grande, né? Aí a pessoa vai tirar um selfie, e tem umas poses, né? Não tem um negócio assim? Tem uma pose, tem um ângulo melhor, não tem? Tem que ser mais de cima para a pessoa sair mais magra, não é isso? Não tem uns negócios assim? Aí a pessoa procura saber qual o lado da minha face que é melhor. Só tira do lado esquerdo, ou direito ou do esquerdo. Comprou uma roupa nova? Selfie. Foi no restaurante? Selfie. Deu um beijinho na esposa? Selfie. Lavou o cachorro? Selfie. Comer arroz, feijão e ovo? Selfie. Impressionar pessoas que nem te conhecem. Aí você fica doido. Quantos curtiram a minha foto? Eu tirei a minha foto com o meu tanquinho. Aí a pessoa vai lá na praia com shortinho até embaixo, né? E tal, aquela coisa, aparecendo a parte do bumbum assim, para ficar mais sexy. Aí tira. Mas deixa eu ver. Só 50 curtidas. Em alguns casos, só 4 curtidas. O camarada quase tira a vida dele, quase se suicida por isso. Gente, isso é arrogância. Isso é altivez. É querer produzir um desejo para impressionar outras pessoas. Por favor, não me entenda mal. Não tem nenhum problema você registrar algum momento feliz, ou entregar alguma palavra, ou falar alguma coisa. Mas, por favor, com a motivação certa. Não para tentar impressionar, passar uma coisa que você é ou não é. Mas simplesmente para ser você na hora certa, no momento certo. Porque, gente, tudo na vida é equilíbrio. Até o uso das redes sociais não há problema nenhum. E as pessoas que brigam pela internet, eu acho muito engraçado isso. A pessoa não tem coragem de ir a outra para conversar, e aí começa a brigar, aí o outro responde, aí fica aquela brigaiada, aí entra pessoas na briga também, outras pessoas que não são nem parentes, eu concordo com ela, não, eu concordo é com ele, e fica aquela confusão toda. Teve gente que brigou por causa de política, deixou de falar um com o outro. Eu estou sabendo, gente, de maridos e esposas que se separaram, de pais que não estão falando com seus filhos, porque um votou nesse, outro votou naquele. Gente, que doideira, que imaturidade, que crentes chupetinhas.
arrogância, gente. Impor o seu pensamento. A gente não tem que impor nada, nem Deus faz isso com você. E aí as redes sociais estão aí para mostrar o quanto arrogante nós somos, altivos, com desejos que sempre estão aí para tentar impressionar, até quando você bate nas pessoas, seja com palavras, atitudes, olhares de rejeição ou via redes sociais. Quando conhecemos, gente, eu estou indo para o final, e experimentamos a glória de Deus, não fica lugar para a soberba da vida em nosso coração. E eu vou te falar, todo dia é dia de enchimento da glória de Deus. Porque todo dia tem um pontinho de arrogância, altivez e desejo de impressionar outros lá no seu e no meu coração. Mas quando você começa, sabe, a se relacionar com a glória de Deus, e você começa a ver a grandeza de Deus. Gente, olha só, esse livro, escuta que eu vou te falar, por favor, eu estou indo para o final, por favor, escuta isso. Esse livro, ele revela a glória de Deus. Ele revela, gente, ele revela. Ele revela. Ele revela. John Piper tem um livro que fala sobre isso, a glória peculiar das Escrituras. A glória peculiar de Deus na palavra. E é verdade, há uma glória revelada nesse livro. Deus se autorrevela para você através desse livro. E quando você vai a ele baseado no livro dele, ele vem e revela a glória dele para você. A presença é experimentada, é vivida. E eu quero repetir o que eu falei há algum tempo atrás. Essa é a vida cristã normal. Não é para alguém que chegou a um nível tal, tal e tal. Não, é para todos nós. Todos nós temos que começar e prosseguir crescendo, buscando a glória de Deus, para que a arrogância, a altivez, o desejo desordenado de impressionar as pessoas não governe os nossos corações, para que nós sejamos mansos e humildes de coração como o nosso Senhor Jesus Cristo. Todo dia é dia de aprender com Ele, gente. Todo dia é dia de aprender com Ele. E eu finalizo lendo com vocês 1 João 2, 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo sem Deus, evidentemente, sem a ação do governo de Deus, sem a ação do reino de Deus, a concupiscência da carne, esse desejo de satisfazer a própria carne, a concupiscência dos olhos, essa via pelo qual incita desejos que estão lá no nosso coração para que a gente caia nas artimanhas do diabo. E a soberba da vida, essa arrogância, essa altivez, para tentar impressionar pessoas, não procede do Pai, mas procede do mundo. Nós estamos aqui para impressionar Deus, gente, com a nossa fé. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Porém, lembra que o mundo é ilusório, muitas das vezes até destruidor ou destrutivo, mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus, que faz o que Jesus fez como homem aqui na terra, permanece eternamente. Siga Jesus, ame a Jesus, queira Jesus acima de tudo. Porque eu nem li com vocês, né? Lucas 4, no final, Jesus responde para ele: não tentarás o Senhor teu Deus. Então nós nunca vamos, ou não devemos, tentar o nosso Deus
Qual é a melhor maneira de fazer isso? Seguindo os passos de Jesus. Mergulhe nesse livro, mergulhe nos evangelhos. Tire todo o sumo possível num dia, num momento. Mergulhe nas cartas apostólicas. Veja como a igreja agia em Atos, mesmo com as suas imaturidades ainda e imperfeições. Gente, por favor, eu falo isso aqui, né, no pessoal do terceiro ano. Quando você se deparar com Apocalipse, não faça o sinal da cruz. Cruz credo, não faça isso. Leia, porque Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, mostra quem Ele é. E a Bíblia fala que bem-aventurado é aqueles que leem o livro desta profecia. Leia o Velho Testamento com refletor nas realidades da nova aliança. Mas pastor, e aqueles livros ali que falam de tantas genealogias, lá aqueles cerimoniais de Levítico, é tão estranho. Leia, você vai ver, quanto mais você se dedicar também a toda a palavra de Deus, até o Novo Testamento vai se tornar mais claro para você. Então, não amemos o mundo, mas amemos a Deus sobre todas as coisas. Amarás ao Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o entendimento e com toda a tua força. Que é o maior mandamento de todos os mandamentos. Vamos orar? Vamos ficar de pé, meu irmão.